Olá a todos, meu nome é Luiz Piccoli, eu trabalho na área de infraestrutura da fábrica da CEITEC. Vou começar a nossa apresentação aqui. Eu vou falar da área de facilities, em seguida vou chamar o meu colega o Vinícius Oldan para falar da parte de front-end e depois o Rodrigo Palmieri da parte de back-end. Então, a parte de facilities, eu quero mostrar um resumo bastante rápido do que é necessário por trás, né, de uma fábrica de semicondutores e mostrar que também tem muita tecnologia nesse setor, né, que é uma área de infraestrutura, uma área de suporte para a fabricação. Então, a fabricação do semicondutor, ela necessita de diversas utilidades industriais, as quais eu vou mostrar aqui rapidamente as principais, e também precisa de salas limpas com um rigoroso controle de partículas em suspensão no ar, controle de temperatura e umidade relativa. Depois eu quero dar um pouco de ênfase nessa parte que é bastante específica da área de fabricação de semicondutor. Então, essa é uma imagem da instalação da CEITEC. E agora eu destaco à esquerda a produção de circuitos integrados. Em volta dessa área toda, nós temos os equipamentos de infraestrutura. E a área de sala limpa, a área classificada, é aproximadamente 1.300 metros quadrados, sendo que a área total da fábrica é 9.600 metros quadrados. Então, ali a gente já consegue ter uma ideia da quantidade de infraestrutura que é necessária para dar suporte a essa fabricação. Então, os processos de fabricação envolvidos, como alguns, com certeza, vocês já conhecem e verão melhor a seguir, eles são processos complexos, que exigem um grande número de utilidades e um grande número de produtos químicos. Começando aqui, falando sobre os tipos de sistemas que nós fornecemos na infraestrutura, nós temos a área de gases especiais e gases a granel. São 19 diferentes tipos de gases especiais bastante específicos para a área de semicondutor. Esses gases são armazenados em cilindros de alta pressão, dentro de cabines com rigoroso controle de segurança e uma parte de exaustão também. As tubulações que vocês veem na imagem ali são exaustões. E 5 gases a granel, que são gases de alto volume. Esses gases, na sua maioria, são armazenados em cilindros criogênicos, em modo líquido, né, em fase líquida, numa temperatura aí de menos 190 graus Celsius aproximadamente. Para monitorar esses gases e produtos químicos, nós temos um sistema de monitoramento de gases tóxicos, com 211 pontos de monitoramento espalhados pela fábrica. Parte desse sistema é um sistema central, e os pontos de coleta são espalhados, e parte dele é um sistema distribuído, sistema com bastante tecnologia embarcada. Um outro sistema bastante específico também da área de semicondutores é um sistema de água ultrapura. É uma planta bastante grande, com diversos processos de purificação da água, chegando numa água aí com 15 partes por bilhão de carbono orgânico total, que é um índice muito puro, né, para a água. Essa é uma água que vai em contato com o semicondutor, então ela tem que ser muito livre de partículas. Um outro sistema também que nós temos, o sistema de central de água gelada. Essa água é utilizada principalmente para o tratamento de ar da sala limpa, também para resfriar equipamentos e resfriar processos. A capacidade desse sistema é de 2.200 toneladas de refrigeração. Para se ter uma ideia, isso é em torno de 26,4 milhões de BTU/hora. Essa imagem agora é de um dos aquecedores a gás natural da central de água quente. Também precisamos de água quente para o tratamento de ar das salas limpas. Uma capacidade total de 2.278 kW. Essa imagem agora é uma imagem do sistema de vácuo de processo. Esse sistema é utilizado em especial para manipulação dos wafers de silício na fábrica.
Nós temos também um sistema de vácuo para limpeza. Esse sistema ele é um aspirador industrial central, né, onde os pontos são distribuídos na fábrica, na produção. Se existe a previsão de gerar alguma sujeira, principalmente numa atividade de manutenção, esse sistema é ligado e a sujeira é retirada da sala limpa. Essa imagem agora mostra um sistema de ar comprimido limpo e seco. Esse sistema ele é bastante específico também, ele é isento de óleo. Nós temos secadores que usam um processo de adsorção, que produzem um ar com ponto de orvalho em menos 70 graus Celsius, né? Isso significa que, para condensar alguma umidade nesse ar, a temperatura teria que chegar em menos 70 graus. Então, ele é um ar bastante seco. Um outro sistema que nós temos, água de resfriamento de processo, é uma água que passa por uma osmose reversa, vem de uma das etapas da planta de água ultrapura, é uma água utilizada para resfriar equipamentos de produção. Sistema elétrico, nós temos um completo sistema elétrico, apenas aqui citando, nós temos 6 geradores elétricos de 450 kVA, para suprir energia elétrica quando concessionária está em falta, né? Temos também uma subestação interna com uma capacidade de 9 MVA e temos sistemas de UPS, que são sistemas de energia contínua, né? Esse sistema tem como objetivo manter a energia estabilizada quando ocorre alguma oscilação na rede. Falando agora do sistema de exaustão, como eu comentei anteriormente, são muitos produtos químicos usados no processo. O processo de fabricação em geral, muitas vezes, é um processo agressivo e esses gases eles precisam ser retirados do ambiente, né? E como é uma sala limpa com muito controle, esse sistema ele tem que ser bastante específico também. Eu vou mostrar que depois esse ar todo tem que ser reposto na sala limpa. E nós temos muita exaustão, justamente porque os processos utilizam muitos gases, então a capacidade desse sistema é bastante alta. Um outro sistema de exaustão que temos é esse, que é o de solventes e gases básicos, com também capacidades altas, 56 mil metros cúbicos por hora. E conforme comentado, esse ar todo retirado da sala limpa, ele precisa ser reposto. Então, nós temos um sistema de tratamento de ar bastante grande, né, com 2 unidades que trabalham com 100% de ar externo. Então, ele é um ar novo. E tem uma capacidade de 133 mil metros cúbicos por hora. Tem baterias de filtros grossos, finos e absolutos. Os últimos filtros aí, que são os absolutos, eles têm uma eficiência de 99,995% para partículas aí entre 0,1 e 0,2 micrômetros. Aqui mostrando uma imagem de um dos ventiladores dessa máquina, e comentando também, essas máquinas elas filtram o ar, controlam temperatura, umidade e pressão positiva da sala. Todos esses sistemas que eu comentei são controlados, então, num centro de controle operacional, onde é possível ligar equipamentos, desligar, alterar parâmetros, quase que 100% de maneira remota. Dando um foco agora, rapidamente, na parte de tratamento de ar, a sala limpa da Ceitec é uma sala limpa específica para semicondutor, então ela tem 3 andares, né? O andar de cima, ali é chamado de pleno, certo? Aqui aparece uma imagem do pleno. Essa área já é uma área onde se toma todos os cuidados relacionados às salas limpas, né? Nessa área, nós insuflamos o ar externo, que eu mostrei anteriormente, e nessa área ocorre uma nova filtração do ar em unidades terminais filtrantes, agora com uma eficiência ainda maior, para o mesmo tamanho de partículas. Nessa outra imagem, a gente consegue ver essas unidades terminais filtrantes. Ali embaixo, né, ali já é o forro da sala limpa. A sala limpa está abaixo daqueles equipamentos, no andar de baixo. Então, nesse andar da fábrica agora, que seria nessa imagem aí o andar do meio, onde tem as áreas de produção, efetivamente, é essa imagem que aparece agora dentro da sala limpa, né?
Para se ter uma ideia, dentro da sala limpa, na ISO 5, né, que é uma classificação de sala limpa, nós podemos ter no máximo 100 partículas de 0,5 micrômetros ou maior por pé cúbico, né, ou em outra unidade são 832 partículas de 1 micrômetro ou maior por metro cúbico. Esse número é muito difícil de se obter, né, em especial quando temos áreas grandes, como a que vocês veem ali, a área classificada da ISO 5 é 740 metros quadrados. Então, nessa área toda, temos que manter esses limites. E, por fim, o andar de baixo é a subfábrica. Esse andar ele é necessário justamente pela quantidade de utilidades que eu comentei. Então, essas tubulações são esses sistemas que foram falados aqui. Então, precisa desse espaço para passar essa quantidade de sistemas até os equipamentos. E aqui, por fim, uma última imagem desses sistemas de utilidades, né? O que eu tinha para comentar até agora é isso. Espero que tenham gostado. Fico à disposição e passo a palavra agora para o Vinícius Oldan. Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius Cláudio Zoldan e eu vou apresentar para vocês alguns dos projetos que vêm sendo desenvolvidos na parte do front-end da sala limpa da CEITEC. Da forma que ela foi concebida, o front-end da CEITEC, ele foi montado para trabalhar com tecnologia CMOS, de 600 nanômetros, onde o foco principal era a fabricação de circuitos integrados, como, por exemplo, os chips para comunicação por radiofrequência. Mas, além disso, a ISO 5 da CEITEC, ela possui a flexibilidade para o desenvolvimento de outras aplicações. E, nos últimos anos, tem se dado um foco, né, para essa flexibilidade da ISO 5. Por que isso? No Brasil, a gente possui um grande abismo entre a pesquisa de base e o mercado. Ou seja, a gente possui ótimos centros de pesquisa, um grande número de pesquisadores, uma alta produção de artigos científicos, um grande número de patentes, mas muitas vezes essas invenções, elas não chegam até o mercado. Então, pensando nisso, dentro das políticas internas da CEITEC de promover, de desenvolver a tecnologia nacional, ela lançou a Solução 360, onde que, usando a estrutura única na América Latina que a CEITEC possui, ela visa fomentar essa engrenagem que vai se retroalimentando entre pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização para tentar diminuir um pouco esse caminho que existe entre a pesquisa de base e o mercado no Brasil. Como uma das frentes de trabalho para aumentar essa flexibilidade no desenvolvimento de novos protótipos e produtos dentro da ISO 5 da CEITEC, sem comprometer a capacidade de produção utilizando a tecnologia CMOS, a CEITEC montou um laboratório, uma sala para crescimento por eletrodeposição. O que seria isso? Através do crescimento eletroquímico, a utilização da eletrodeposição, ela possibilita que diferentes materiais, tanto puros quanto ligas metálicas, ou até mesmo materiais dopados, sejam crescidos como uma camada posterior a ISO 5, sem gerar contaminantes dentro da parte da ISO 5 do front-end da fábrica. E isso traz uma grande flexibilidade na forma que você vai crescer os materiais e que materiais você vai crescer, porque além de permitir o uso de uma grande variedade de materiais,
a forma que você varia os parâmetros de crescimento altera totalmente a forma do material. Por exemplo, nas imagens de MEV, de microscopia eletrônica, aqui na esquerda da apresentação, a gente tem duas imagens que são do mesmo material, crescido sobre o mesmo substrato. Porém, alterando os parâmetros de eletrodeposição, a gente altera a dinâmica de crescimento desse filme, fazendo variar, por exemplo, de um filme fechado para uma estrutura tridimensional nanométrica. E por que essa tentativa? Aonde se encaixa isso, tudo isso na prática? A CEITEC vem prestando esse serviço da fabricação de protótipos nas mais diversas áreas. Por exemplo, aqui da esquerda para a direita, a gente tem a parte de fotônica, alguns extensômetros, microfluídica e até mesmo sondas neurais. Qual é o ponto aqui? Atualmente, os centros de pesquisa, quando fazem esses protótipos, eles precisam importar esses dispositivos com um custo muito elevado, o que muitas vezes inviabiliza a sequência dos estudos, mesmo porque no momento que tu quer fazer um dispositivo personalizado, você querer que fábricas internacionais façam em baixo volume um protótipo para ti, acaba sendo algo extremamente custoso e demorado. Muitas vezes fazendo que essas patentes, que essas novas ideias acabem morrendo na ideia e não virem um produto final. Então, nesse ponto, a CEITEC começou a trabalhar, a prover ao mercado nacional a possibilidade de personalização de dispositivos sendo fabricados dentro do Brasil a um custo muito menor e de forma mais rápida do que a necessitar do mercado internacional. Já pensando agora, passando essa etapa de você validar o teu protótipo, a CEITEC também trabalha na disponibilização de algumas soluções completas, ou seja, não simplesmente se preocupando com o chip, mas se preocupando com toda a cadeia por trás disso. Ou seja, além da fabricação do sensor dentro da lâmina de silício ou de quartzo, a CEITEC faz a individualização e encapsulamento desses chips, que é o que é feito no back-end, que agora o Rodrigo Palmieri vai conversar um pouco com vocês. E, além disso, a gente faz a personalização de um pequeno hardware, onde esse chip ele vai ser encaixado, e até mesmo um primeiro protótipo de um aplicativo que pode se comunicar com esse hardware via um notebook ou até mesmo via um aplicativo de celular, tendo, assim, uma solução completa para a ideia da instituição parceira. Um trabalho que vem sendo desenvolvido já há alguns anos e até que recebeu, de certa parte, financiamento do CNPq, foi o desenvolvimento de um sensor de microRNA, que é uma parceria da CEITEC com a Universidade Federal de Florianópolis. Mas por que desenvolver um sensor de microRNA? Pensando agora na questão de sensores para a área da saúde, na questão do tratamento do câncer no Brasil, no cenário atual a gente tem um aumento da expectativa de vida da população, um aumento no número de casos, e os tratamentos do câncer estão ficando cada vez mais caros. Isso traz como consequência um aumento dos gastos para a saúde pública. Muitas vezes os gastos se tornam proibitivos, fazendo com que nem todo mundo tenha acesso aos melhores tratamentos,
e também a falência de alguns planos de saúde. E isso gera, de certa forma, uma oportunidade para o mercado que está na necessidade de ter uma forma de prevenir o câncer, principalmente através do diagnóstico precoce. Por que isso? No quadro à direita aqui da apresentação, a gente tem alguns comentários do estudo internacional, onde mostra que, por exemplo, para o câncer de mama, quando ele é descoberto no primeiro estágio, praticamente 100% dos pacientes, eles têm a sobrevida, ou seja, eles passam dos primeiros 5 anos após a descoberta do tumor. Já no caso dos pacientes que descobrem no estágio 4, que só descobre o câncer num estágio avançado, o percentual de pessoas que têm essa sobrevida de 5 anos cai para apenas 22%. Além da questão de você ter uma maior expectativa de vida quando você descobre o câncer no estágio inicial, também tem uma diferença muito grande no custo do tratamento. Aqui no slide, na figura da esquerda, a gente tem o custo para o tratamento nos diferentes estágios, onde a gente vê que tem uma diferença muito grande no gasto quando você descobre o câncer nos estágios iniciais. Mas a grande pergunta que fica é, como que você consegue detectar o câncer antes do tumor aparecer, antes dos primeiros sintomas? Centros de pesquisa do mundo todo vêm estudando isso já há muito tempo, e uma das estratégias que tem demonstrado grande potencial é a biópsia líquida, onde biomarcadores são encontrados, por exemplo, no sangue da pessoa, e isso indica que essa pessoa tem a propensão ao desenvolvimento do tumor. Então, qual é a ideia como um todo? O corpo ele tem os biomarcadores, onde antes do aparecimento do tumor, propriamente dito, o corpo começa a apresentar alguns targets, alguns biomarcadores, e um deles é o microRNA. Então, a ideia é você ter um sensor altamente sensível, que faça uma medida quantitativa e consiga detectar esse biomarcador. Com isso, você pode monitorar a população, tendo a resposta de que pessoas têm um maior risco a desenvolver essa doença, que a partir daí você faz, com os métodos normais, o acompanhamento dessa pessoa, e uma vez detectado o câncer, você ter uma medida quantitativa desse biomarcador que ajuda muito na definição do melhor tratamento a ser seguido. Ou seja, essa ideia como um todo, ela vem dentro da ideia do Lab on Chip. Seria passar para dentro do chip um laboratório, onde um único dispositivo, por exemplo, seria colocado sangue, ele faria a separação do plasma sanguíneo, todas as reações químicas necessárias para a posterior medida da quantidade desse biomarcador presente. Uma das etapas principais para que você possa ter esse Lab on Chip é o desenvolvimento de dispositivos microfluídicos. Na imagem da esquerda, a gente tem uma lâmina de silício com uma série de separadores de plasma, que cada quadrado desse é um separador. Temos o zoom dessa estrutura, e no slide seguinte, um desses dispositivos, um vídeo dele em funcionamento. Ou seja, aqui no IN é onde ocorre a entrada do sangue, na saída 1 é os glóbulos vermelhos, demais partículas do sangue, e na saída 2, que é esse tubo, é onde sai o plasma. Então, colocando aqui o vídeo, se vê que
o sangue está entrando por aqui, ele é acelerado, corre a filtragem, então, pela saída 2, está saindo apenas o plasma e as demais partículas estão seguindo. Existe, além de tudo, um fluxo exato que faz esse dispositivo funcionar bem. Agora que foi aumentado o fluxo, e você vê que forma aqui um aumento de plasma e a filtragem já não ocorre da forma correta. Então, aqui a gente voltou para o parâmetro correto, onde está passando simplesmente o plasma. Novamente, agora a gente vai alterar o fluxo, agora diminuindo, mostrando que se o fluxo é muito baixo, ele também não filtra da maneira correta, e agora a gente retorna para o fluxo correto, onde a filtragem está ocorrendo da maneira correta. Então, dando sequência, além da parte microfluídica, a CEITEC já vem trabalhando na parte do sensor em si, ou seja, as etapas separadas desse dispositivo estão sendo feitas, aonde, da mesma forma, na lâmina de silício é feita uma grande quantidade de sensores. Esse sensor, ele passa pela híbrida, onde é acoplado nele o anti-microRNA, que é a molécula que vai identificar com precisão a molécula de interesse, o nosso target, para posteriormente ser colocado na presença do plasma sanguíneo para ocorrer a detecção do microRNA de interesse. Aqui temos alguns resultados que já foram obtidos em parceria com a Universidade Federal. No caso, o biomarcador estudado foi o microRNA 155, que é referente ao um dos biomarcadores para o câncer de mama, onde a gente pode ver aqui na primeira curva simplesmente o resultado para o anti-microRNA, para a molécula de interesse, a complementar dela. A segunda curva é só um controle, então a gente coloca uma carga extremamente alta do microRNA errado, para ver qual é a seletividade do nosso sistema. E, após isso, diferentes concentrações do microRNA de interesse. Então, cada curva dessa é uma amostra. Passando esses dados para um simulador, a gente consegue obter uma referência, uma resistência que dá a razão da concentração, ou seja, pela extração dos dados dessa curva, a gente consegue ver qual é a concentração de microRNA presente na amostra. Aonde a gente já atingiu a resolução de 1 femtomolar, que seria um 10 na menos 15 molar, o que demonstra ser uma concentração extremamente boa, uma sensibilidade suficiente para detecção desses biomarcadores de forma precoce no organismo, considerando, obviamente, os estudos que se tem até o momento, que esse é um dos dispositivos que estão mais na questão de visão de futuro da CEITEC. Agora, eu vou passar para o Rodrigo Palmieri, que vai falar um pouco com vocês sobre o back-end. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Palmieri, eu trabalho aqui na CEITEC, eu sou gerente do back-end da fábrica da CEITEC. A gente chama, então, ISO 7, isso está relacionado com, como o Luiz falou no início, o nível de limpeza da sala. Então, a gente tem 2 níveis de limpeza, nível de limpeza ISO 5 e ISO 7, que é um pouco menos limpa, mas ainda assim é bastante limpa. Então, vamos lá. O que é o back-end, né? O back-end é a parte final de fabricação do chip, depois que a lâmina, que contém milhares de chips, ela está pronta, sai da fábrica com os chips prontos. Eles estão todos na lâmina contíguos, então eles precisam ser preparados até chegar ao usuário final. Então, toda a parte de back-end, ela compreende desde o teste. Cada chip que está numa lâmina passa por um teste para ser inicializado e ganhar um número. Depois tem uma parte que a gente deixa a lâmina mais fina, a gente corta essa lâmina para que os chips sejam separados. Existe o processo de inspeção,
e depois uma parte que é feito o encapsulamento dos chips, e eles vão para o formato final, né, que vai ser entregue ao usuário depois, módulos ou outros tipos de encapsulamento. Então, eu vou começar falando do teste. A ideia aqui é deixar um pouco mais didático e mostrar, tentar mostrar o que tem por trás de cada etapa, né, o que significa cada etapa e o que é importante. Então, a gente parte da lâmina de silício com milhares de chips prontos, né, essa lâmina pode chegar até a ter mais de 100 mil chips em uma lâmina. Então, esses chips estão todos construídos contíguos na lâmina, são todos lado a lado. E, então, a primeira etapa, quando a gente recebe esses chips prontos, é fazer o teste. Então, por que a gente tem que fazer isso? O chip, depois que ele é fabricado, ele não tem informações gravadas, a memória dele está, vamos dizer assim, está toda desordenada, bagunçada. Então, o primeiro passo é inicializar esse chip, ou seja, ordenar a memória para receber informações, gravar informações, testar todas as suas funcionalidades, e depois ler essas informações para ver se elas foram gravadas corretamente. Então, aqui tem um detalhe, um teste ocorrendo, né? A gente tem aqui, cada quadradinho desse aqui é um chip. Aqui eu tenho agulhas que estão tocando os contatos do chip. Aqui está nessa figura, estão demonstrados no zoom aqui. Então, esse chip, por exemplo, essa parte aqui, ele tem 6 contatos. Esses 6 contatos precisam ser conectados ao mesmo tempo através de agulhas microscópicas. Tá? Tudo isso aqui tem menos de 1 milímetro de tamanho. E através dessas agulhas são fornecidas e lidas informações no chip. Então, tem toda uma parte de programação por trás, e também esses testes são feitos de acordo com o que foi projetado pelo nosso Design Center. Então, aqui eu tenho, o que a gente faz? É feito o teste em todos os chips da lâmina, e é criado um mapa digital desses chips. Então, cada lâmina com os chips tem o seu mapa, e esse mapa vai dizer a posição de cada chip, e se esse chip passou em todos os testes, ou se ele falhou por algum motivo. Nesse caso aqui, o que é verde é chip bom, e o que é em outra cor é um chip que falhou por algum motivo e é marcado nesse mapa, e não vai ser utilizado depois. Esse mapa é a assinatura digital de cada lâmina. Cada lâmina tem o seu mapa, e cada chip gravado aqui tem um número específico e que pode ser rastreado depois através desse mapa. Então, esse aqui tem uma imagem de uma parte do parque de testes aqui da CEITEC, né? Aqui a gente tem um parque de 5 estações de teste totalmente automáticas, são máquinas de estado da arte hoje. Tem capacidade para produção, alto volume e também desenvolvimento. E essa estrutura de teste em lâmina de silício, o chip em lâmina, é única na América do Sul. Então, hoje em dia, as empresas que são do ramo da eletrônica e que montam memória, montam chips, os módulos, eles trazem esses chips do exterior já testados nesses parques que são fora do Brasil. Qual a vantagem de ter isso aqui no Brasil, dentro da CEITEC? A vantagem é que a gente controla 100% da informação que é gravada no chip. Por exemplo, nós projetamos os nossos chips, nós sabemos as informações que devem ser gravadas neles, nós evitamos, assim, vazamento de informações, que inclusive é muito importante para, por exemplo, o desenvolvimento do chip do passaporte. Então, as informações são de segurança nacional, são controladas aqui dentro. Então, isso também nos deixa um processo muito mais barato na produção de chips, porque a gente faz todo o teste em casa. Depois que todos os chips são inicializados, existe um mapa para cada lâmina, os chips foram identificados, a gente passa para a etapa de afinamento, que nada mais é que deixar a lâmina de silício mais fina. Então, o processo consiste em pegar uma lâmina que tipicamente tem 700 microns de espessura, ou 0,7 milímetros, passar por um processo de desbaste na parte de trás da lâmina, onde não há chips gravados. Então, se usa um rebolo. Esse rebolo ele faz o processo nas costas da lâmina de silício. Aqui eu tenho uma foto do processo na máquina, e aqui eu tenho uma representação gráfica do processo. Então, tanto a lâmina quanto o rebolo estão em rotação, e o rebolo ele baixa sobre a lâmina e vai tirando a quantidade necessária de silício até que se chegue à espessura desejada. Aqui tem uma imagem de como fica o acabamento por trás na lâmina, fica espelhado, quanto mais espelhado, melhor. E a espessura que a gente utiliza aqui é da ordem de 100 micron, ou 0,1 milímetro. Hoje em dia, em alguns dispositivos de memória, por exemplo, se chega a 25 micron de espessura, chega a ficar transparente a lâmina. Então, o silício fica realmente bem fino.
Mas por que a gente deixa a lâmina de silício fina? Por que não deixar ela na mesma espessura que ela estava antes? Acontece que quanto mais fino o chip, mais flexível ele fica e mais resistente também a outros processos de montagem, porque ele vai ser manipulado. E pode ser aplicado em meios finos também, como, por exemplo, capas de passaporte, etiquetas eletrônicas, tickets de papel e cartões de crédito. Então, deixar o chip fino significa deixar ele mais resistente e mais flexível para uso no dia a dia. A separação dos chips acontece através de corte, e isso depois que a lâmina está fina já. Então, aqui nessa representação, aqui na Seitec, a gente tem 2 tipos de corte distintos: um corte com serra, mecânico, e um corte a laser. Corte com serra, como o próprio nome diz, é uma serra circular, super fina, que passa entre um chip e outro. A gente pode ver aqui nesse zoom, na imagem, né? Aqui tem chips que foram separados com o corte com serra. Então, a serra retira material entre um chip e outro, retira silício, e faz a separação deles fisicamente. Só para ter uma ideia do tamanho desses chips, eu coloquei aqui uma imagenzinha, e esse ponto central aqui nesse módulo aqui é um chip que a gente está falando, né? E o corte a laser, ele não faz retirada de material, ele altera o material, que é o silício, entre um chip e outro. Esse material fica frágil, a gente faz a expansão, porque essa lâmina está colocada em cima de um adesivo, a gente faz a expansão desse filme adesivo e um chip simplesmente separa um do outro. Qual é a vantagem desse método? A vantagem é que a gente pode aproximar bastante os chips um do outro, porque não tem retirada de material, e desse modo a gente consegue aumentar o número de chips em uma lâmina, aumentar a produtividade e reduzir o custo. Então aqui à esquerda que eu tenho uma foto da sala de refinamento e corte. Esse aqui é o nosso técnico que está segurando uma lâmina pronta, processada, pronta para ir para o cliente, já com os chips separados. E uma última etapa dessa área de pré-montagem, que a gente chama que é afinamento, corte e inspeção, é a parte de inspeção ótica. Então, a gente utiliza uma máquina que é uma inspetora ótica automática, ela tem um microscópio automatizado e um processamento de imagens bem poderoso para comparar a imagem de cada chip da lâmina. Ela tira foto de chip por chip, compara a imagem com uma imagem real, como está aqui na esquerda, e ela faz a identificação de defeitos físicos que eventualmente estejam em cada chip. Defeitos esses introduzidos por alguma parte do processo anterior, por exemplo, aqui nesse caso o corte, introduziu um defeito aqui nesse zoom, e esse chip foi marcado, e ele marca aquele mapa eletrônico como chip como defeituoso. Então, esse chip não vai precisar ser processado depois, na hora de coletar esses chips, que é a próxima etapa que eu vou explicar. Bom, a última parte aqui do back-end é a parte de encapsulamento. Então, não só o encapsulamento propriamente dito, mas a montagem do chip em um substrato e a conexão dele nesse substrato para ser utilizado depois, por exemplo, um cartão de crédito ou um chip de celular. Então, a primeira fase é coletar aqueles chips que estão cortados. Então, aqui tem uma imagem dos chips já colados em uma fita, que vai ser utilizada depois com cartão de crédito. A próxima etapa é conectar esses chips com a fita, né, porque aqui eles só estão colados, não estão conectados. Aqui na imagem embaixo à esquerda, vocês podem ver que já tem fios ligando o chip até os contatos da fita. Esse processo de ligar os fios a gente chama de wire bonder, que é a parte de soldar fios de ouro muito finos, outro processo automático, né? E esses fios de ouro, eles têm em torno de 20 microns de diâmetro, né? Então, são mais finos que um fio de cabelo. E aqui eu tenho já o processo encapsulado, o chip encapsulado. Então, o encapsulamento nada mais é do que a colocação de uma resina que vai proteger todo o sistema ali, chip, fio, contra danos, né, porque esse sistema é muito frágil, e é uma resina epóxi, que depois acontece uma cura, e ela fica um material rígido que vai servir como proteção. E esse módulo depois ele vai ser colocado, vocês podem olhar aqui do lado de trás da fita, é um contato de cartão de crédito, ele vai ser recortado e colocado dentro de um plástico de cartão, mas o que a gente não vê é o que está nesse detalhe do zoom aqui, bem direito, que é o que está embaixo e está, a gente chama soldado no plástico do cartão de crédito, por exemplo. E a última etapa, então, é o teste elétrico nos módulos, né? Então, o que a gente está olhando aqui é uma máquina que simula a máquina de cartão de crédito, só que numa grande quantidade de chips. Cada contato é testado,
e se faz o último teste elétrico no chip para verificar se todos os fios de ouro estão íntegros, se o chip sobreviveu ao processo de encapsulamento. A gente também tem como fazer aqui o teste sem contato, né, que é o teste através do uso de uma antena, a gente consegue fazer a leitura RF do chip e verificar se o chip também está íntegro. Isso aqui é importante para meios de pagamento dual, que a gente chama hoje, que é aqueles meios de pagamento de cartão de crédito sem contato, por exemplo. Então, aqui tem alguns exemplos de aplicações, cartão de crédito, chip de celular e módulos para identificação de ativos. Em resumo, é isso. Essa é a parte de finalização do back-end. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, a equipe da CEITEC agradece a oportunidade de falar um pouco sobre a empresa, e a gente pede que vocês conheçam a CEITEC e acessem nossos meios de comunicação e nas redes sociais também. E muito obrigado.